O adulto de hoje é adulto mesmo, de verdade? Desculpa, tô vivendo, é o nosso podcast. Não é bem um podcast, né? Vamos lá, que é uma resenha, vamos dizer assim, da minha terapia, aonde eu trabalhei e explodiu minha cabeça com contextos meus, vividos da minha vida, e que de repente pode ressoar. Mas esse tema ele vai tornar-se tanto quanto polêmico, porque é algo atual. Vimos ultimamente com relação a um ato de violência que viralizou aí nas redes sociais com relação a uma determinada pessoa, vamos colocar nesse quesito, nesse quadrado, com relação à violência à namorada devido a um término. E quando eu digo, será que a gente é adulto mesmo de verdade com relação à responsabilidade, aos boletos, às consequências? Não adianta você se jogar no chão que nem uma criança naquele dado momento, porque você foi confrontado, você foi frustrado. A gente vê determinados atos de comportamento que não são saudáveis. E aí, aonde está essa forma adulta? Será que não é um infantilizado só num corpo de adulto? A gente precisa se responsabilizar das nossas ações e pensamentos. Trazendo isso para o meu contexto, eu vou colocar para vocês que realmente eu fui para um mundo, vamos dizer assim, mágico. No momento que eu fui confrontada na minha vida. E quando eu digo confrontada na minha vida, no quesito, vamos lá, do que eu passei, né? Não tem como eu não voltar para este mundo. E foi realmente como diz a Julia Didon, né, com relação à questão do mundo mágico. É um livro que eu tô lendo e ela coloca com relação à questão da finitude. E nessa questão da finitude, ela diz que ela passou um ano. E nesse ano de mundo mágico, ela achava que as coisas poderiam ser resolvidas de outra maneira, que o marido dela poderia voltar. Nesse mundo mágico meu, da minha realidade, eu achei que alguém poderia me colocar no colo, dizer, venha cá, eu vou resolver os seus problemas. Alguém ia resolver? Não. Eu tinha que realmente regaçar as mangas naquele dado momento e ir para a ação e resolver, porque ninguém ia resolver isso para mim. Dado momento, na vida, as pessoas têm aquele movimento de transferir a responsabilidade. Isso é vida adulta? Não. Isso é um movimento de infantilização, porque crescer dói. Você não lembra, mas provavelmente quando você nasceu e você respirou, no momento que aquele ar entrou nos teus pulmões, doeu para um caralho, mas você não lembra. E você acha mesmo que você crescendo na sua vida não vai doer? Na frustração, término de namoro, com relação à perca, vamos lá, de um emprego, vai doer. E no momento que doer, você vai reagir como criança? No momento que doer, você vai se jogar no chão? No momento que a sua namorada termina com você, você dá 60, pelo amor de Deus, né? Socos na sua namorada porque acabou o relacionamento. Aonde você está nesse dado momento? A gente precisa olhar com relação a esse ato, e aí eu coloco de violência, que é um todo que, no meu ponto de vista, enquanto profissional, eu acho que existe um conjunto da obra socialmente que a gente precisa olhar com carinho. E aí eu tô falando de medicação. O adulto hoje, ele precisa de medicação para acordar, medicação para ir para academia, medicação para dormir. Esse excesso de medicação, será que isso não vai dar um bump também numa resposta comportamental tua? Tá tudo ali naquele bolo, fora os teus traumas. Será que tu resolveu os teus traumas? Agora pega esse contexto, esse caldeirão e coloca tudo. Coloca a medicação, coloca o teu trauma. E se tu não resolve a tua caixinha do trauma, tu vai responder como criança se jogando no chão, birrenta, ou bater a cabeça na parede porque você está sendo frustrado? Desculpa, eu tô vivendo e desculpa, acorda pra vida e para de ser pimbudo ou pimbuda achando que todo mundo vai resolver a tua vida. Quem tem que resolver a tua vida é você. E isso dói para um caralho, porque sim, a gente quer o quê na vida? A gente quer que alguém resolva o problema da gente. Eu queria que alguém me desse, sei lá, $1 milhão na minha conta. Alguém vai me dar? Não, vai eu não arregaçar minhas mangas e ir trabalhar. Não sou de família rica, não ganhei nenhum presente, tenho que ir resolver. Então, será que você está nesse mundo mágico? Esse adulto hoje, ele é adulto mesmo de verdade? E eu tô te falando isso porque doeu para mim. Doeu para mim entender que naquele momento que eu estava passando na minha vida, eu não era adulta de verdade. Sim, eu fiquei com raiva, sim, eu fiquei frustrada, sim, eu achava que as pessoas tinham que resolver pra mim a coisa. Ninguém tem que resolver porra nenhuma pra mim. Eu tenho que resolver. Eu tenho que pegar a vida nas mãos e isso dói. Então, se a gente olhar pra isso, e é interessante porque ninguém fala sobre isso.
né? Você diz que é essa que é a vida, você vai tocando o barco e aí você vai vivendo num mundo fantástico de Bob. O que você faz com a sua emoção? Você engole ela? Você consome num gasto de roupa? Você consome, vamos lá, em jogo? O que você faz com o seu sentimento, com o seu trauma? Você joga para debaixo do tapete e quando você joga para debaixo do tapete, aquilo emerge. Nada se justifica relacionado à questão de padrão. E aí eu vou voltar para esse tema, gente, porque foi foda, né? Com relação à questão da violência. Nada justifica. O adulto, ele senta, o adulto, ele conversa, o adulto, ele traz a sua emoção quando ele tá bem entendido. E quando eu digo bem entendido, porque às vezes você não tá bem entendida. E se você não tiver, o que você pode fazer? Recua. Te dá 24 horas, te dá 12 horas para pensar naquilo. Eu falo para os meus pacientes, quando eles estiverem no momento ali, vamos lá, tá no caldeirão, aquilo tá lá, faz um grupo contigo no WhatsApp, explode no WhatsApp, te dá 2 minutos, 5 minutos e depois vai te escutar, vai escutar a tua respiração, vai ver o que aquilo tá ressoando de ti, porque dói, gente. E o que você faz com a sua dor? Você age impulsivamente? E as consequências disso? Você vai colocar na caixinha do doido, da doida? Pelo amor de Deus, todo o ato ele é intencional e ele tem uma consequência D. E se ele tem uma consequência D, o que você está fazendo com ela? Você está sendo infantil e jogando a responsabilidade para o outro? Tem uma coisa que eu falo na minha vida e eu sou nisso. A verdade. Então eu brinco, dado o momento com a minha filha, eu digo assim, se você fizer uma cagada, você me fale. Porque independentemente da cagada que você fizer, eu tô com você. Mas se você mentir pra mim, se você omitir pra mim, não tem como eu te ajudar. Porque uma das premissas importantes pra mim, na minha escala de valor, é a verdade. Isso pra mim está responsabilizado com o quê? Com a vida adulta. Porque o que você pode chantagear? O que você pode negociar com o outro com relação à questão da mentira? Nada, né? Não já é mentira? Você não negocia, você já virou refém. Quando você fala a verdade, você tem como negociar? Não, é a verdade. Se é a verdade, tem como contra-argumentar? Não é a verdade, é o fato. Você traz a vida para sua mão. Só que hoje a gente vive num mundo de prazer, num mundo que é instantâneo, num mundo que se você quiser algo, não tem nada que você não tenha na sua mão. E aí eu acho que num padrão social, querendo ou não, a sociedade reforça isso. Vamos lá. Quando eu era pequena, pra eu pedir um presente de Papai Noel, eu tinha que esperar 1 ano o presente. Aí eu ficava pensando qual era o presente. Cara, aquilo era mágico pra mim, do dia 24 pro dia 25, pra pegar aquele presente, eu curtia aquilo ali no mínimo uns 2 meses. Hoje a criança faz isso? A criança não faz isso. Por quê? Porque você quer? Toma. Você quer? Toma. Não crie dificuldade para os seus filhos, porque senão ele será um adulto aonde ele vai transferir a responsabilidade, achando que você tem uma responsabilidade de, e daqui a pouco ele vai estar fazendo entrevista de trabalho junto com você. Pensa nessa. Eu vi uma matéria aí fora que teve um rapaz que foi fazer entrevista de trabalho e levou a mãe. Gente, é vida adulta. A vida adulta, ela requer que você ponha ela nas suas mãos. Se sua mãe vai lhe dar uma carona, ok, sensacional. A mãe foi checar, acompanhar ele junto na entrevista de trabalho. O que o mundo está fazendo com o adulto? Está infantilizando? Se a gente olhar os vídeos do adulto hoje, todos eles não vão para a infantilização. Teve uma época aí que viralizou uns videozinhos com relação à criança, eu nem sei o nome desse vídeo, né? E aí todo adulto estava colocando o videozinho como criança. Gente, você pode ser criança, mas num dado momento que seja funcional para você e que você tenha organizado na sua mente. Mas se você está naquele movimento onde você está na infantilização e você está dizendo que você é um adulto, desculpa, você está mentindo para você, porque você não é um adulto. Adulto é aquele que olha para a vida e diz assim, eu não tenho como transferir isso aqui, eu tenho que resolver. É a chamada da racionalidade. É a chamada da ação onde você olha para a sua vida e diz assim, caramba, eu tenho que fazer. Moro sozinho, tenho que cozinhar, eu tenho que lavar, eu tenho que passar. Ah, eu vou ligar para minha mãe para passar a roupa. Peraí. Eu vou ligar para minha mãe para fazer a comida. Peraí. E depois tu não quer que a tua mãe meta o dedo lá na tua vida e reclame dela ou que dê opinião? Pro outro não dar opinião na tua vida, pegue ela na sua mão e assuma. Mesmo assim, nada te garante que o outro não vai dar opinião na tua vida, porque sempre tem aquele que mete o bedelho, né?
E aí é isso que você precisa entender. Então, o adulto de hoje, será que ele é adulto mesmo de verdade? Eu olho para a sociedade, para os relacionamentos, e eu não vejo essa forma adulta. Eu vejo relacionamentos onde o cara dá um ghost, começa uma mensagem com a menina e depois não responde mais, ou vice-versa, não põe um ponto final. Se você começou no oi, tudo bem, deu um beijinho, o negócio começou a engrossar, e aí por que não finalizar? Por que não chegar, olha, foi sensacional o que a gente viveu, mas olha, eu tô num outro momento da minha vida, eu acho que de repente a gente poderia ter se encontrado em outro lugar, mas agora não dá um relacionamento. As pessoas não estão fazendo isso, estão cagalizando. Isso é vida adulta? Será que é vida adulta de verdade? Ou você só está transferindo a responsabilidade para o outro, fugindo? O ghost, o que é? Não é uma fuga? Você está fugindo da responsabilidade, achando que o vazio, o silêncio, vai dar o quê para o outro? A resposta. O adulto, ele confronta. O adulto, ele olha mesmo de verdade para a ação que ele precisa resolver e vai lá e resolve. Não quer dizer que não vai doer. Ah, Silvia, mas eu não consigo olhar para a pessoa, de repente ela vai chorar. Mas é um direito que cabe a outra pessoa chorar. É um direito que cabe a outra pessoa de chegar e dizer assim, tô triste. Agora, como você lida quando você vê a tristeza do outro, mediante a tua escolha? Você quer agradar o outro? Isso é autoconhecimento. Isso é você olhar para os seus sentimentos. Não fugir. Então, desculpa, eu tô vivendo um podcast, um videocast, vamos colocar assim, de resenhas, aonde eu vou trazendo da minha terapia e eu vou aqui colocando para vocês refletirem também. Porque eu vejo hoje que esse adulto, ele não é tão adulto. E quando ele não é tão adulto, o que acontece? Bate no relacionamento, bate no trabalho, bate na relação com ele mesmo e bate no social. Será que a gente pode olhar realmente para a vida de verdade e trazer um pouquinho de responsabilidade dela? Responsabilidade essa onde você possa olhar para o seu sentimento e dizer assim, desculpa, doeu aqui. E o que você vai fazer com o que doeu? Pega ali o seu banquinho e fique nessa caixinha. O meu, quando dói, eu vou para a caverna. Eu me dou um tempo. Eu mastigo aquele sentimento. Eu tenho um momento de sinceridade comigo. Porque quem é que vai me acolher? Sou eu. Ah, mas você pode sair com seu pai, com a sua mãe, conversar? Posso, mas o que eu faço comigo? Vou me abandonar? Então, desculpa, não te abandone. Desculpa, olhe para você, desculpa, seja sincero. Isso sim é ser adulto de verdade. Se esse podcast te ajudou de alguma forma, indica aí para algum amigo, curte, compartilha, que isso também é importante pra gente aqui do outro lado, saber que vocês estão gostando também desse conteúdo que a gente está criando. Dá uma olhada aí nos outros episódios para trás e diz pra gente também o que você achou. Beijo, tchau, tchau.